Nos últimos anos, fomos levados a acreditar que o masculino estava em crise, perdido, tóxico, ultrapassado. Mas a verdade é que ele nunca desapareceu, apenas adormeceu. Agora está despertando com mais consciência, força e propósito. Estamos testemunhando uma nova era, onde o homem retoma seu papel com honra, equilíbrio e presença. Não se trata de dominar, mas de se posicionar. Não é sobre impor, mas sobre sustentar. E os sinais estão por toda parte. Prepare-se para reconhecer o renascimento de um masculino que não pede permissão para existir. Ele simplesmente volta ao seu lugar. O retorno da autoridade natural. Vivemos tempos onde a autoridade masculina foi desacreditada, mal interpretada, até rejeitada. Muitos confundiram autoridade com autoritarismo, confundiram liderança com opressão, e o resultado foi um esvaziamento da presença masculina, homens calados, inseguros, passivos, tentando não incomodar, não errar, não desagradar. Mas a natureza não suporta o vácuo. Aquilo que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. Estamos assistindo ao retorno de uma força silenciosa, porém imensa, a autoridade natural do homem, aquela que não vem do grito, nem da ameaça, nem do controle. Ela nasce do caráter, da postura, da ação constante e coerente. Esse homem não precisa se justificar o tempo todo. Ele não entra em guerra com o mundo, nem com a própria masculinidade. Ele apenas se coloca de pé, firme no que acredita, no que valoriza, no que protege. Autoridade natural é o homem que entra em um ambiente e muda a energia. Não porque quer aparecer, mas porque sua presença tem direção. É o pai que educa com firmeza e afeto. É o líder que assume erros e compartilha vitórias. É o amigo que fala verdades, mesmo que doa. É o parceiro que guia sem oprimir, que inspira sem mandar. Esse novo homem não foge da dor, ele encara. Não terceiriza decisões, ele assume. Não se esconde atrás de desculpas, ele resolve. Sua autoridade vem do domínio de si mesmo, da capacidade de se conter, de pensar antes de agir, de suportar pressão sem colapsar. Em um mundo onde tudo é grito, ele é silêncio firme. Em um tempo de indecisão, ele é clareza. Esse retorno não é regressivo. Não é o homem das cavernas voltando. É o homem evoluído, que une a razão à intuição, a força à empatia, a dureza ao cuidado. Um homem que não tem medo de ser homem, e nem de ser humano. A sociedade sente falta dele. As famílias, as empresas, as comunidades, todos precisam de sua presença. Não da sua dominação, mas da sua presença estável, do seu eixo, do seu chão. A autoridade natural está de volta, e quem reconhece isso sabe a diferença que faz. Fortalecimento físico e mental. Por muito tempo, a imagem do homem forte foi banalizada. Ser forte passou a ser sinônimo de ser bruto, insensível, até ignorante. E como resposta, muitos homens abriram mão da própria força. Se tornaram frágeis, desconectados do corpo, vulneráveis à menor pressão psicológica. Mas agora, o jogo virou. Estamos vendo uma geração de homens despertando para algo essencial. Sem força, não há direção. Sem disciplina, não há liberdade. Sem estrutura interna, o mundo externo desmorona. O novo masculino entende que ser forte não é uma escolha estética. É uma necessidade vital. O corpo é tratado como templo, não como fardo. A mente é lapidada como uma espada, não deixada à deriva. Esse homem volta para a academia, não por vaidade, mas por disciplina.
Ele treina, acorda cedo, respeita o próprio tempo. Ele entende que a força física influencia diretamente a força emocional e espiritual. A nova força masculina não está na aparência, está na capacidade de suportar, de resistir, de se reconstruir. Ele sabe que vai cair, mas também sabe que vai levantar, sempre. Mentalmente, esse homem não foge dos seus demônios. Ele os encara, faz terapia, estuda, lê, escreve, silencia quando precisa, mas fala com clareza quando é hora de se posicionar. Ele busca controle, não dos outros, mas de si mesmo. Ele é o homem que se conhece, se respeita e se supera. Não vive à mercê de prazeres momentâneos. Não culpa o mundo pelos próprios fracassos. Ele age, corrige, melhora, evolui. E não se trata de ser um super-homem. Se trata de entender que o mundo exige muito. E o homem precisa estar pronto. Pronto para proteger, prover, construir, ensinar. Pronto para segurar o peso que outros não conseguem. Pronto para não se esconder quando a vida aperta. O fortalecimento físico e mental está acontecendo em silêncio, longe das redes sociais, longe dos holofotes. Mas ele está aí, em cada homem que escolheu não desistir de si mesmo. E isso é apenas o começo. Valores tradicionais, ressignificados. Vivemos numa era que celebra o novo e descarta o antigo com facilidade. Tudo precisa ser moderno, desconstruído, desprogramado. E nesse processo, muitos homens se viram perdidos, soltos, sem referências. Como se honrar valores do passado fosse um pecado. Como se ser um homem com princípios fosse um ato de resistência fora de moda. Mas agora, um movimento silencioso e poderoso começa a emergir. Os valores tradicionais estão voltando, e com eles o homem começa a se reencontrar. Mas atenção, não é um retorno cego, nem um saudosismo reacionário. É um retorno consciente, que separa o essencial do ultrapassado. É o resgate da raiz, não da rigidez. É o reconhecimento de que certos valores, por mais antigos que sejam, continuam sendo a base de tudo que é sólido. Homens estão voltando a valorizar a família, não como obrigação, mas como missão. Estão assumindo papéis de protetores, provedores e pilares, não por ego, mas por responsabilidade. Estão redescobrindo o valor da palavra dada, da lealdade, da honra, da ética no trabalho e da coragem para fazer o que é certo, mesmo quando não é o mais fácil. Estão percebendo que ser masculino não é opressor, é estrutural, que cuidar, proteger e liderar não é machismo. É virtude quando feito com consciência e amor. Esse homem novo olha para os erros do passado e aprende, mas não joga fora o que ainda funciona. Ele entende que não é porque uma geração errou na execução, que o valor em si perdeu o valor. Ele vive a tradição como um fio que o conecta ao propósito, como um mapa que oferece direção em meio ao caos cultural atual. Essa ressignificação é profunda. É o homem que volta a abrir a porta, que paga o que promete, que honra o nome que carrega, que zela pelo bem dos que ama, mesmo em silêncio. É o homem que entende que força não é opressão, que disciplina não é prisão, que compromisso não é fardo, é fundamento. E mais, esse homem não tem vergonha de ser esse homem. Ele não pede desculpas por ser forte, por acreditar em Deus, por querer construir, por defender valores como respeito, integridade, liderança, sacrifício e fidelidade. Ele é um construtor, um guardião, um pilar.
E enquanto muitos ainda zombam, relativizam ou tentam desconstruir tudo, esse homem está silenciosamente levantando estruturas. Na sua casa, no seu trabalho, no seu mundo interior. Ele não é refém da nostalgia, é herdeiro da sabedoria e está pronto para passar isso adiante, porque o mundo não precisa de mais homens perdidos, precisa de homens enraizados. Resistência ao conformismo cultural. Em tempos de rápida evolução digital, onde as regras sociais são reformuladas a cada clique, o homem que escolhe resistir ao conformismo cultural é uma raridade. Ele não se conforma. Ele não se deixa manipular pela correnteza que leva a todos na mesma direção. Ele questiona tudo que é imposto e ressignifica tudo que lhe é dado como verdade. O mundo moderno, com toda a sua glória tecnológica, nos empurra para um caminho de superficialidade. Redes sociais criam um palco onde somos incentivados a nos vender como produtos, sempre agradáveis, sempre disponíveis, sempre sem falhas. A cultura moderna está nos fazendo acreditar que a autoimagem virtual deve ser mais importante do que a construção real de quem somos. As normas de comportamento, os padrões estéticos, os estilos de vida aceitos, tudo isso, em grande parte, é fabricado e esmagadoramente superficial. Nesse cenário, o homem que resiste ao conformismo cultural não busca aprovação. Ele não precisa que sua imagem seja validada por outros. Ele não se curva à ditadura do gostar ou ao consumo de identidades prontas e fabricadas. Ele não é um reflexo do que o mundo quer que ele seja. Ele é um reflexo de quem ele escolheu ser. Esse homem se distingue pela sua capacidade de questionar o que está ao seu redor, e até mesmo o que está dentro dele. Ele não aceita os valores impostos, que o desencorajam a pensar de forma independente, que o fazem sentir vergonha da sua força, da sua voz, da sua masculinidade verdadeira. Ele percebe que a cultura contemporânea, em grande parte, quer que ele seja flexível, maleável, alguém que se encaixa no molde de qualquer tendência. Mas esse homem sabe que ser flexível demais faz com que ele perca o próprio formato. Ele não se deixa desconstruir à força. Ele entende que a desconstrução imposta pela sociedade não é um caminho para evolução, mas uma forma de enfraquecimento. O homem moderno, que se mantém firme no que acredita, sabe que é necessário ir contra a maré para preservar sua essência. Ele sabe que os valores de honra, respeito, compromisso, lealdade, coragem e até mesmo a espiritualidade não são antiquados. Eles são fundamentos sólidos para um futuro verdadeiro. Na prática, ele vive de forma autêntica. Ele não tem medo de ser o que realmente é. Ele não fica preso ao que deveria ser, mas àquilo que escolhe ser. Se precisa sair da zona de conforto, ele sai. Se precisa tomar decisões impopulares, ele as toma. E se a sociedade tenta empurrá-lo para um molde engessado, ele resiste, de todas as formas. Esse homem resiste à ideia de que o sucesso vem da aceitação massiva, da vida fácil ou da ausência de desafios. Ele sabe que o verdadeiro sucesso vem da autenticidade, da capacidade de criar seu próprio caminho, de fazer suas próprias escolhas. Ele não se define pelo que o mundo espera dele. Ele é definido pelas suas ações, princípios e valores. Resistir ao conformismo cultural não é apenas não se render às pressões externas. É uma forma de manter-se fiel ao próprio ser, em um mundo que constantemente tenta te redefinir. Ele escolhe o silêncio em vez da aceitação vazia. Ele escolhe a profundidade em vez da superficialidade. Ele escolhe o trabalho duro em vez da gratificação instantânea. Ele não se deixa moldar pelas agendas que a sociedade tenta impor, seja ela de consumismo, de política da identidade
ou de feminismo radical que deslegitima a masculinidade natural. Este homem não precisa competir para ser validado. Ele não busca seguidores, busca ser digno de confiança. Ele não quer ser admirado pela aparência ou pelas conquistas externas. Ele quer ser admirado pela sua integridade, por sua coragem de estar em pé, mesmo quando o vento é contrário. Em sua resistência ao conformismo cultural, ele não renega o passado. Pelo contrário, ele honra os valores do passado, mas com uma visão de futuro. Ele entende que a masculinidade não é uma relíquia, ela é um alicerce fundamental para o equilíbrio da sociedade. A masculinidade que ele carrega é o símbolo de força, mas também de vulnerabilidade. Não é sobre ser imune à dor, mas sobre aprender a superar a dor. Não é sobre negar emoções, mas sobre gerenciar as emoções e agir de forma inteligente. Esse homem rejeita a passividade. Ele não é um espectador da sua vida. Ele é o protagonista. Ele não se deixa definir por estereótipos da sociedade. Ele se define pelas suas próprias escolhas e ações. Ele não se conforma com um mundo que prega uma ideia rasa de sucesso. Ele define o que é sucesso para ele e o faz de maneira coerente com sua verdade interna. É a resistência ao conformismo cultural que torna o homem autêntico, inteiro e livre. Esse homem não é escravo de nenhum ideal imposto. Ele é livre para ser quem ele realmente é. Ele escolhe ser um exemplo de força verdadeira, um exemplo de coragem moral, um exemplo de ação consciente. Ele não precisa de permissão para viver com honra, para viver com responsabilidade, para viver com integridade. Essa resistência não é uma luta contra o sistema, mas uma luta contra a desintegração da alma. É uma luta pela preservação daquilo que nos faz humanos, completos e verdadeiros. Este homem, em sua resistência, construirá um legado. Não será um legado de fama, não será um legado de status, será um legado de verdade, de propósito, de valor real. E o mundo, mais cedo ou mais tarde, reconhecerá essa resistência. Porque o que é genuíno nunca desaparece, e o que é forte nunca se dobra.